Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Eu te dou a minha mão E prometo de coração que por ti me deixo guiar com docilidade, para no céu alcançar a eterna felicidade. Assim seja. Nossa Senhora Misericórdia Materna, Rogai por nós. Vem Espírito Santo, Enviai do céu um raio de vossa luz. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos falando da vida espiritual, desenvolvimento da vida espiritual, e estamos estudando o livro do Rui Marinho sobre a parte que fala da oração. Nós já vimos sobre a oração de modo geral, as várias percepções, vários modos como a oração pode ser tomada, né? Do ponto de vista da espiritualidade, a oração é uma elevação da mente a Deus, né? Então, se a gente não fizer isso na oração, a gente não resolve, né? Só são palavras fluidas, vazias. Mas a oração em si mesma é a elevação da mente a Deus, e não da vontade, mas da mente, porque a inteligência é que conhece bem, depois da vontade vai querer para si. Esse é um movimento natural do ser humano. Então, toda vez que nós elevamos a mente a Deus, nós percebemos um bem em Deus e queremos aquele bem. Na verdade, nós queremos mesmo é Deus, né? Queremos nos unir com Ele. Então, convida, arrasta a nossa vontade para aquele mistério. E aí, o mistério da oração começa em nós, na nossa vida, pela oração vocal, que é o som das palavras articuladas. É o primeiro princípio, mas nós falamos que a oração vocal é mais do que isso. A oração vocal é um desejo, onde você rompe com todo o pecado mortal, você sai de todo o pecado que você está cometendo, pelo menos os mais grotescos, e a graça começa a entrar na sua vida, a estabelecer na sua vida, e você então deseja fazer uma reforma moral, uma reforma de vida, mudar de vida, se converter, o primeiro nível de conversão, né? É onde você vai analisar a sua história, seu tempo, sua rotina, e encontrar um momento para Deus na sua vida, né? Começar a rezar. Um tempo de oração, porque, inclusive, a palavra de Deus fala que a gente tem que buscar primeiro as coisas de Deus, depois o resto, né? Buscar primeiro o reino de Deus, e é tão engraçado esse mistério, porque quando Salomão fez essa oração, você deve saber dessa história de Salomão, ele era jovem e tinha que governar o mundo, né? Pelo menos o país dele ali. E, então ele podia pedir muitas coisas para Deus, dar riqueza, que meu reino seja abençoado, que os inimigos não me vençam, né? Não, ele se ajoelhou e fez uma oração pedindo a sabedoria, né? Deus ouviu, inclusive, deu a sabedoria, disse que ele seria o rei mais sábio da face da terra, e tudo mais daria para ele, toda a riqueza, toda a beleza, toda a glória. Ele construiu o templo de Salomão. Então é curioso como Deus respondeu do mesmo jeito que está aqui no Sermão da Montanha, né? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais será dado em acréscimo. É tão semelhante às respostas que parece que o reino do céu, a sabedoria, é a mesma coisa. Em última análise né? A região do espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Deus fala no espírito. Deus não fala na carne e não fala na alma. Deus fala no nosso espírito. Fala através da graça conosco. Por isso que nós temos que levar nossa mente a Deus, para poder ouvir que Deus está falando com a gente. Então isso requer uma reforma moral de vida, aonde eu comece a viver a prática dos 10 mandamentos da lei de Deus, e tenha como um espelho diante de mim as leis de Deus, não é? A fim de que eu tenha clareza de o que é, quais são os meus pecados, o que eu tenho que fazer aqui. É negativa a coisa, né? Eu não faço coisas. Então isso, os mandamentos servem para nos auxiliar, né, nessa reforma de vida. Então a oração vocal é muito mais do que só você falar um texto escrito ou rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Não é? É você, na verdade, deixar que a graça de Deus penetre a tua alma, a tua vida, né? E te mostre quem você é, pelo autoconhecimento, pelas verdades da sua história, né? E pela obediência, né, aos mandamentos. Inclusive é o primeiro tripé, é a primeira parte do nosso tripé. Nós temos na comunidade três, é um tripé, né? São
modos diferentes de estar na mesma via de crescimento espiritual. Então, a obediência, a verdade e a liberdade. Isso aí é o modo como o Cálice da Misericórdia Materna atualiza a espiritualidade da igreja, de sempre. Que, na verdade, a obediência é a via purgativa. Né? A verdade que nós alcançamos é porque nós estamos recebendo as luzes da graça, a vida iluminativa. E nada mais do que liberdade ou vida, ou amor, né? Do que a vida unitiva. Só que tem um detalhe, cada grau de oração é um nível de união com Deus. A oração vocal, quando nós rezamos com aquela atenção, né, atual na presença de Nosso Senhor, repetindo as palavras articuladas bem, rezando vocalmente bem, com toda essa virtualidade por detrás, né, a reforma moral, a bênção dos 10 mandamentos, a participação dos sacramentos, nós estamos unidos com Deus. A questão é que a gente não percebe. A Santa Teresa fala que nós estamos mudos e surdos na primeira morada. E ali entra um monte de animais, ela vai dizer servantilha, serpente, um monte de coisa que vai entrar. Vai dizer que o demônio entra ali, a nossa história está ali, a nossa psicologia manchada está ali, a educação que nós recebemos está tudo ali. Então nós temos que dar com todas essas realidades dentro da primeira morada. Né? E muitas pessoas não conseguem enxergar, não conseguem permanecer nela, volta para trás. Eu lembro sempre do Flávio, né? Entra dentro do castelo e fica com a perninha lá de fora da janela. Né? Entra no castelo e fica olhando para a porta de sair. Com a mãozinha, mandando com o soldado das cebolas do Egito. Né? Voltar para o pecado, voltar para aquela, né? Aquela desgraça do pecado. Desculpa a expressão, mas é isso mesmo. A graça tira o pecado. Né? Então, ao contrário, é desgraça. O pecado é uma desgraça. Né? Então, a gente tem que ter esse desejo ardente de não pecar mais. Os pecados mortais, pelo menos. A nossa obra vai estar completa na luta contra o pecado mortal, contra o pecado venial, e também contra os defeitos. Quando a gente chegar lá na terceira morada, quarta morada, Deus vai dar uma graça, Ele vai purificar o nosso espírito, a nossa alma e nosso corpo, no primeiro nível. Na verdade, o nosso corpo mais, a nossa sensorialidade, a nossa psicologia manchada pelo pecado. Mas aqui nós temos que lutar com nossas próprias forças. Não é? Não sem a graça. A graça de Deus está ali. Mas é um esforço que a alma faz. Não é? Porque essa via que nós estamos, até a terceira morada, é a via ascética. Não é? De praticar mesmo penitência, mortificação, né? Como Nossa Senhora pediu em fato. Então, cada grau de oração, você tem um nível de união com Deus. Não é? E a gente muitas vezes não percebe Deus falar com a gente, porque o primeiro momento que a gente percebe Deus falar com a gente é quando a fé e a caridade se juntam, simultaneamente. A gente percebe Deus falar com a gente. Isso acontece, a primeira vez que acontece isso mais fortemente, é na terceira morada, ou na oração afetiva, que nós estamos falando, introduzindo semana passada. A primeira vez que a gente une a fé com o amor, Deus fala, a gente percebe que Deus está fazendo alguma coisa. Ainda muito, uma percepção ainda muito obnubilada, não é? Mas a gente percebe que Deus está falando porque tem alguns fenômenos. Por exemplo, nós conseguimos, na oração afetiva, um aspecto maior de generosidade. Para doar-se ao trabalho, ao serviço do próximo, não é? E também para praticar as virtudes do nosso estado. Praticar as virtudes cristãs. Nós temos uma força a mais. Então a gente percebe alguma coisa nesse sentido, que tem uma força nos movendo a mais. Né? Até aí, antes disso, a gente tem atos de fé. A gente não percebe que aquilo que a gente está fazendo na oração é um ato de fé, que a gente está conhecendo alguma realidade interior, espiritual. Então a gente fica meio perdido na oração, não sabe o que falar, o que fazer. Mas se a gente insistir, esses atos de fé, ele tende a se tornar uma linguagem afetiva de amor, aonde a gente vai perceber mais claramente que, na verdade, aquele ato de fé é Jesus que está ali rezando com você. Quando você se ajoelhou para rezar, você não estava sozinho. Ele estava rezando com você. Mas aí você precisa purificar o ouvido espiritual para poder ouvir a voz de Deus, entender o que ele está falando. Né? Geralmente é aí, da terceira morada para frente, mas, com toda certeza, na quarta morada, a gente tem, por exemplo, certeza de um chamado, de uma vocação que Deus nos fez. Pode ter antes? Pode. Por insistência, por ir lá e se arriscar, mas a certeza absoluta de fazer a vontade de Deus, como diz no Pai Nosso, de fazer a tua vontade, do jeito que é feito no céu, ou seja, no reino do Espírito, faça aqui na terra, na minha alma,
Não é? Nós temos certeza na quarta morada de Santa Teresa, não é? Onde você está recebendo já níveis de complexidade. Você começa, na verdade, a vida mística, não é? E aí você recebe comunicações mais profundas daquilo que Deus quer de você. Não é? Mas aí tem um exercício, tem um trabalho antes. Não é? Então, preste atenção nisso. Todo grau de oração é certos níveis de união com Deus. Então, disso a gente poderia pensar, quando a gente for rezar, a gente não vai tratar com um estranho. A gente não vai tratar com o pai, com a mãe, com o filho, né? Vamos tratar com Deus mesmo. Eu vou levar minha mente a Deus, né? Então, a Santa Teresa vai dizer para nós, com quanto respeito a gente não deveria estar na presença de Nosso Senhor, né? Muito forte, na preparação para aquele momento de oração, porque aí na reforma de vida você vai ver qual o tempo que eu vou dedicar para Deus na oração, né? Quanto tempo eu vou ter que dedicar, porque essas realidades que a gente está ouvindo, se a gente não colocar em prática, é um monte de brasa incandescente acesa em cima da gente que vai sapecar a nossa vida e não adianta nada, né? Só são teorias. Se a gente não colocar em prática e pagar para ver se é assim, e insistir, como o próprio Jesus diz no Evangelho, se você bater a porta, ela vai abrir, né? Se você pedir, você vai receber. Isso aí é os atos de fé que a gente tem que fazer na oração. Bater, insistir, né? Nas verdades eternas, contemplando as verdades eternas, meditando nas verdades eternas, compreendendo por nós mesmos, na nossa inteligência, o que significa crer em Deus Pai, o poderoso Pai Nosso que está no céu, né? Pai, o que é Pai? Deus é Pai. O que é nosso? O que é Pai Nosso? Se perguntar na oração, meditar. Isso é oração meditativa já. É o segundo nível de oração, onde a gente, na verdade, mais do que meditação, é você renunciar a si mesmo. É você começar a fazer coisas que tenha razão de caridade. A maior das coisas que nós fazemos que tem razão de caridade é a própria oração. É estar aos pés de Nosso Senhor, como Marta, né? Aos pés de Nosso Senhor. Então, tem o serviço da casa, tem que trabalhar, eu tenho que comer, eu tenho que estudar, eu tenho que casar, eu tenho um monte de coisa para fazer. Tu está aí, Marta, nos pés de Jesus? Aí Jesus fala, olha, vai resolver sua vida. Porque Marta escolheu a melhor parte. Não será tirado dela. Não é? Porque o homem não é um animal que faz coisa. Nós não somos marxistas. Não é? Não somos... o Karl Marx, a única diferença do homem para uma pessoa é porque o homem vai para a empresa, para uma fábrica, e faz seu instrumento de trabalho. Isso é a essência dele. Não é? Enquanto que o João de Barro tem o biquinho dele e constrói a casa com barro, com a própria o corpo dele mesmo. Né? Nós fazemos instrumentos, então nós realizamos a nossa essência na indústria, trabalhando. Isso é uma ilusão. A nossa essência nós realizamos diante de Deus, rezando. Né? Nós somos chamados para rezar e contemplar, usar a nossa inteligência, para contemplar os mistérios da graça de Deus. Mas aí eu não tenho que trabalhar, não tenho que fazer as coisas, tenho que fazer. Mas primeiro Deus. Aí você tem que fazer aquela reforma de vida para ver qual é o tempo de Deus na sua história, na sua vida. Né? Porque senão a gente pode até entrar no céu com esse estado de oração que a gente está. Mas a gente não salva a nossa família, né? Não salva aquelas pessoas que a gente quer tanto ajudar, para entrar também no reino dos céus. A gente pode até ir para o céu, mas a gente vai entrar pelas portas dos fundos. Aqui nós estamos falando de vida de santidade, de ser santo para gerar outros santos no mundo. Né? Pessoas que queiram crescer na graça. Então, pelo menos pelo desejo, né, que é a primeira coisa que tem que surgir no coração da gente, o desejo de ser perfeito. Porque o próprio Deus disse, sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Deus não engana, não se engana e não engana ninguém. Se ele falou isso é porque ele sabe o que está dizendo, ele infinitamente sabe. Né? Então, nós temos que buscar a perfeição do nosso estado de vida. E aí a oração meditativa, que é, na verdade, esse discurso intelectual da mente para perceber uma verdade, para alcançar uma verdade, né? Ela também é um nível de desprendimento de nós mesmos, que a gente faça coisas que tenham razão de caridade. Então, a primeira coisa é a oração, e a segunda coisa que tem razão de caridade é a gente não fazer mais nada para nós mesmos. A gente viver para o outro, viver para servir. Isso é uma preparação maravilhosa para o casamento, inclusive, para quem vai casar. Né? Viver para servir. E no casamento, quem já está, maravilhoso ainda. Eu vivo para servir minha esposa. E minha esposa vive para servir a mim.
Eu não faço mais a minha vontade. Não é? Eu faço a vontade da minha esposa. Eu não busco mais. Então, tomar a cruz de Nosso Senhor e segui-lo é renunciar a si mesmo. Não é? Renunciar o quê? A sua vontade própria. Então, vamos exercitar com o próximo. Não é? Na Fraternidade Misericórdia Materna, se Deus quiser, no que vem a gente vai ter muito apostolado para a gente exercitar isso. Não é? Essa renúncia, esse viver para servir. Como a Virgem Maria, quando a pessoa faz uma oração autêntica diante de Deus, né, e ela entende a sua missão, qual é a sua missão na oração, ela não para, ela sai para servir. A Virgem Maria, a primeira coisa, depois que ela recebeu o anúncio do anjo, ela foi servir a Santa Isabel. Lá. Né? Então, se a gente entender a nossa missão, a gente entende que a gente tem que amar o próximo. Né? E amar o próximo, um total desprendimento da nossa vontade própria, e não viver mais para nós. Então, isso é a oração meditativa do seu alto nível. Ou a segunda oração da Teresa. Porque quando você faz esse movimento de renunciar a você mesmo no serviço do próximo, você tem uma experiência externa do que significa doar-se. Porque essa parte da doação é muito importante na vida de oração. Porque quando a gente vai rezar, a gente tem que se doar a Deus. Assim como Deus se dá a toda nós, não é? Na oração, Ele quer a nossa pequena parcela. Ele quer aquilo que faltou na sua paixão, que é a nossa doação, a nossa entrega. Ele quer. Né? Então, na oração, quando a gente vai rezar, a gente precisa se doar a Deus. E aí, quando a gente começa a se doar a Deus na oração, a gente percebe que tem uma pessoa ali, né? Nós estamos chegando na oração afetiva. Nós comentamos na semana passada. Né? Aí, aquela experiência que eu tenho externa, de ter me doado no serviço do outro, eu começo a fazer com Deus, me doando completamente a Deus. Porque agora eu sei o que é doar-se, o que é se gastar. Então, minha vontade está totalmente vivendo aquilo que é a vontade do outro. Porque a vontade de Deus é muito mais exigente do que a do teu marido. Ou do que do padre, do que da freira, do que do teu pai e tua mãe. A vontade de Deus é exigente. Então, isso é uma preparação para a gente aprender a fazer a vontade de Deus. Deus é bom, maravilhoso. Ele não deixa a gente ir de uma vez, assim, porque Ele sabe que a gente não vai dar conta. Então, uma reforma moral, tira os pecados da minha vida, os mandamentos da lei de Deus, oração vocal. Né? E aí eu começo a praticar virtudes positivas, que é virtudes que fortalecem a minha vontade. Aí eu renuncio a minha vontade com essas virtudes para servir o próximo. Tem razão de caridade isso. Eu não faço mais para mim. O motivo é sobrenatural. Estou fazendo para a glória de Deus, pelo bem do próximo. Né? Aí eu estou numa oração meditativa mais profunda. Vou cada vez mais meditando, com um tempo de oração. Veja, Jesus, sempre a gente vê no Evangelho, principalmente no Evangelho de São Mateus, ele passando a noite inteira de oração, né? Curando a sola de Pedro. Depois, não tem mais, cura a sola de Pedro, aí vem um monte de gente, aí dá umas 10 horas mais da noite, então começa a ir embora da casa, aí vai rezar. E vai rezar a noite todinha, sozinho no monte. Né? Porque ele entende, não que ele precisasse de rezar em si mesmo, por ser né? Para mostrar para nós como é a vida de um cristão, como é que ele tem que fazer. Né? Então, a gente tem que encontrar um tempo para a oração, para a gente experimentar essas coisas. Então, quando a oração meditativa alcança esse hábito da oração, você tem uma transição simples. É porque você medita e você renuncia para você aprender a amar. Não é? Então, toda a verdade que você encontra pela meditação, você faz isso para você aprender a amar. Porque senão é um estudo só. Entendeu? Se você meditar só por meditar, você está fazendo um estudo. Teológico, piedoso, mas é um estudo. Mas você está meditando para encontrar uma verdade, essa verdade é uma pessoa, ela é Jesus, e você quer amar. Às vezes a gente não entende isso, mas quando a gente dá o exemplo do casal de namorado, é uma coisa muito parecida. O casal de namorado, eles começam assim, vão se purificando, né? Eles vão se conhecendo, eles vão ficando na presença um do outro, e aquela presença arrasta consigo um afeto daquela pessoa. Porque a lembrança daquela pessoa começa a produzir nos seus afetos um certo sentimento. E aí você começa, poxa vida, eu acho que eu estou gostando daquela pessoa. A imagem dela começa a vir na sua mente com mais frequência, a sua memória aponta para ela. Né? E aí você, poxa, acho que eu vou ligar para ela. Isso, trocando a miúdos, é aquele momento em que você começa a cultivar uma amizade com Jesus e sai do pecado, porque Deus não gosta do pecado. Então, você que não gosta, eu abandono o pecado. Então, força. Aí,
eu vou me aproximando dele, eu vou comungando na Eucaristia, eu vou rezando na Sagrada Escritura, rezando um texto. Nossa, esse Jesus é tão bom, e eu vou lembrando dele. Daqui a pouco, nossa, acho que eu estou apaixonado por Jesus. Né? Eu quero rezar mais, eu preciso rezar mais. Nossa, ele está falando comigo, acho que ele está falando comigo, estou percebendo. Acho que eu quero casar com ele. Quero me unir a ele. Né? Então, a gente tem essa experiência, inclusive, Deus deixou o sacramento do matrimônio para essa realidade. Né? Na solidão originária, Deus viu que o homem não podia ficar sozinho. Né? Então, ele deu uma companheira para o homem, mas, na verdade, para ele se preparar para aquela união máxima com Deus, na eternidade. Por isso que o sacramento é só para essa terra, para a gente aprender a amar. Né? A gente aprender a amar assim. Inclusive, na vida religiosa também tem esse mistério, porque quando alguém é religioso, não é religiosa sozinha. Tem pessoas para aprender a amar, se desprender de si mesmo. Né? Para praticar esse matrimônio, esse consciência espiritual, na realidade da vida consagrada, para depois se unir com Deus perfeitamente no céu. Então, Deus preparou tudo para nós. Né? E ele veio na Terra e fez tudo isso e pediu para a gente uma única coisa. Vocês têm que progredir na graça, através da fé. Né? É a única coisa que Deus pede não adianta para nós. Vocês têm que ter fé. Se vocês não tiverem fé, pelo menos não ilustrado, nada vai dar certo. Porque a fé é aquela força que vence o mundo. Né? E aí ele diz que a fé, pela graça do Espírito Santo, é a única coisa que Deus não nega quando alguém pede na oração. E é uma coisa que para você pedir, é preciso que você já tenha algum movimento da fé. Ninguém pede fé sem já não ter sido movido por essa fé, como um ato dentro de você. Né? Então, é uma graça que Deus dá para nós. Então, a gente tem que começar a pedir esse alimento da graça, que é a fé. Porque toda obra da graça é o progresso da fé na nossa alma. Quer dizer, uma obra como esse Carinho da Misericórdia Materna não vai crescer se não tiver pessoas de fé. Não é? Pessoas que gastam o tempo dela na oração, para entender o que Deus quer. Não é? E aí conduzir as pessoas para isso. Então, às vezes, a gente é curioso, a gente gasta muito tempo, eu tenho que perceber meu temperamento, eu tenho que uma medida paliativa para curar tal situação da vida de alguém, não é? E aí dá todo um ano, um itinerário de formação, a vida inteira daquele negócio, e chega no final do ano não tem quase nenhum resultado. Porque a gente não praticou as virtudes verdadeiras, as virtudes infusas, que vêm pela fé. Então, a gente deveria gastar o tempo com aquilo que é o principal, ensinar as pessoas a ter fé. E se encontrar com a virtude verdadeira, que é a virtude no verdadeiro sentido. Não é? Porque mesmo uma pessoa que tem uma castidade natural, por exemplo, uma hora mais cedo ou mais tarde, se uma tentação muito forte, ela cai. Mas se for uma castidade sobrenatural, infusa pela graça, dificilmente. Mas tem o Santo Tomás, pega um braseiro aceso e vem, demônio, vem para você ver, que fura aqui. A mulher, né, tentando ele, os irmãos tentando colocar ele no quarto, porque ele queria que ele desistisse de ser padre, ele queria ser padre, os dominicanos. Aí os irmãos dele prenderam ele no castelo lá em cima e colocaram a mulher lá dentro, para bulir com ele. E ele vem, pegou uma brasa incandescente e encostar em mim. A mulher falou, não, eu não vou aqui, sai correndo. Não é? E assim é com os santos, porque a virtude dele não é uma virtude natural. Então, a gente pode insistir nas pessoas a fazer esse processo e tudo, mas se as pessoas não aprenderem a rezar e confiar em Deus e crescer na graça pela fé, mais cedo ou mais tarde elas vão desistir, elas vão cair. Porque não tem progresso. Né? Porque nós dependemos de Deus. Então, a oração afetiva, ela é um momento em que nós começamos a experimentar um certo nível de amor junto com a fé ao mesmo tempo. Né? É um certo nível de caridade na alma. Já tinha caridade, uma hora você experimentava a caridade, uma hora você experimentava a fé, mas aqui na oração afetiva, a grande diferencial dela é porque você consegue perceber essas verdades e amá-la. É isso que significa a fé operando pela caridade, pela primeira vez, como São Paulo fala. Né? Todo o progresso da graça depende da fé que opera na caridade. Né? Então, você junta essas duas coisas pela primeira vez, aí você tem um certo nível de intimidade com Deus pela caridade. A caridade começa a crescer na sua alma. Então, a diferença da oração meditativa para a oração afetiva é que, enquanto a meditativa ela é um discurso intelectual, e a oração afetiva, em certo sentido, é uma redução desse discurso intelectual, mas canalizado, conduzido para o coração.
mesmo. Não é? Quando a gente chega na oração afetiva, a gente consegue cumprir, pela primeira vez, de uma maneira incipiente, porque a oração afetiva ela tem graus também dentro da terceira morada. Você cresce nela também. Não é? A oração afetiva plena está simbolizada naquele evangelho das virgens, por exemplo, em que elas estavam esperando um noivo ardentemente, abrir a porta, passar pela porta estreita. Né? Viu esse evangelho? E as virgens previdentes, as imprevidentes ou imprudentes, 5. E aí tinha 5 delas que estavam com o sua latinha de azeite lá e com óleo pegando fogo o tempo inteiro. E alguma delas acabou. Perderam a paciência, desistiu, sei lá. Acabou o óleo, foi no mercado comprar. O noivo veio, aquelas que estavam com a lamparina acesa e com óleo pegando fogo, o noivo abriu a porta, colocou na carruagem e levou não sei para onde. Né? Levou elas. Então aqui a imagem de uma oração, a gente pode entender, de uma oração afetiva plena. Daí, a oração de simplicidade, você passar a porta estreita é um puro. Né? O que significa isso? O óleo nós podemos chamar de caridade, e esse pavio queimando pelo óleo é a fé que opera na caridade, simultaneamente, ali. Então, isso é a imagem, em certo grau, da oração afetiva. Então, nós falamos na formação passada que a oração afetiva é aquela oração que predomina os afetos da vontade, mas nós temos 2 tipos de vontade. Nós temos uma vontade sensorial, e essa nós temos em conjunto com os animais, não é? Onde está mesmo os afetos, os hormônios, os irascíveis, compulsivos, todo o nosso corpo. Né? É um afeto sensitivo mesmo, né? Que você sente mesmo na pele, os movimentos. E você tem a vontade racional. A vontade racional é aquilo que se segue depois que a inteligência percebeu uma verdade, um bem, e aí o que se segue disso é a vontade. Né? Então, ambas as duas vontades, tanto a racional quanto a sensorial, são potências cegas dentro da gente. Né? A sensitiva é mais cega ainda. A vontade sensitiva nossa é mais cega ainda. Então, a vontade que se inclina a esse amor, desse afeto, que é a oração afetiva, ainda não é a nossa vontade racional, mas é a vontade sensitiva. Então, a primeira vez que você faz esse ato de fé, que você junta a fé com o amor, não é? E convida a sua sensorialidade, os seus sentimentos ou os seus afetos para amar a Deus, você está cumprindo aquilo que é a primeira cláusula do mandamento do amor. E, inclusive, Moisés deu para o povo, né? É muito profundo isso, se a gente conseguir entender. Moisés ele não deu na tábua das leis do Monte Sinai o mandamento do amor. Se vocês analisar lá o livro do Êxodo, vocês vão ver que o mandamento do amor não está lá. Né? Então, não farás mais esculturas, não tomarás o nome de Deus em vão, né? E aí não fala do mandamento do amor. Ele só vai falar do mandamento do amor, lá, Levítico ou Números, não sei, quando eles têm que entrar na Terra Prometida. E aí, eles ficam andando em volta da Terra Prometida. A primeira vez eles dizem, não vamos entrar aí não, porque tem gigantes lá, e não quero entrar. Né? Não vou entrar aí. Aí depois morreu um monte de gente, foi purificando tudo. O povo não quis entrar. Aí perguntou de novo, agora vocês vão entrar depois de alguns anos? Não, agora nós vamos, estamos com coragem. Então, pera aí que eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Aí ele fala o mandamento do amor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua inteligência e com todas as tuas forças. A terra prometida aqui é entrar na quarta morada. Né? Por isso que eu estou dizendo para vocês que quando a gente junta a fé com o amor na terceira morada, nós estamos pela primeira vez, né, cumprindo de algum modo o mandamento do amor, de amar a Deus com todo o coração. Quer dizer, a terceira morada plena é isso. Inclusive Deus vai depois, no final dela, purificar os seus afetos. Então toda aquela... Porque a gente, quando ama uma coisa, no mundo, no bem, né, a gente coloca os afetos nela. Então nós gostamos, nós criamos um hábito daquele negócio. Começar com uma pessoa,
comer ao lado de uma pessoa, comer tal alimento, né? A presença dos familiares, a presença das pessoas que nós amamos, né? Então, aquilo gera em nós, nos nossos afetos, né? Através da sensibilidade, um certo vontade, desejo de estar, um certo vício até, né? Só que esse amor do mandamento, que fala para a gente amar a Deus de todo o coração, ele é incompatível com isso, porque Deus não aceita dividir o amor com as criaturas. Ele quer que a gente ame com todo o coração, ou seja, com todos os nossos afetos, com a nossa psicologia, com o nosso racismo, com o nosso corpo psíquico, com o nosso temperamento, com todo o nosso ser, nesse nível do corpo ainda, das sensorialidades. Ele quer que a gente ame ele. Então, o afeto aqui, nesse sentido da oração afetiva, não é perfumaria. Não é? É uma coisa assim, hoje em dia a gente fala mal dos afetos, né? As pessoas estão afetadas, rezando ali. Mas o afeto, nesse sentido, ele é altamente necessário para a gente se unir com Deus pela primeira vez. E cumprir a primeira causa do mandamento do amor. Amar a Deus de todo o coração. Né? Então aí, quando a gente começa a fazer isso, automaticamente Deus é um Deus ciumento. Né? Ele vai começar a produzir na sua alma aridezes, a fim de que todos aqueles afetos que você guarda das coisas que você renunciou, né? Se não renunciou é pior ainda, que vai doer mais. Não sei nem se a gente chega lá sem renunciar isso. Né? Mas Deus vai purificando esse negócio dentro da gente. Então, toda aquela obra de reforma moral, que a gente começou com a oração vocal, a oração meditativa, aquela renúncia de vida, a gente vai conseguir pela primeira vez se estabelecer um pouco, ainda é a vida ascética, a gente pode cair muito feio ainda nessa situação, a gente vai se estabelecer um pouco mais, com equilíbrio, com um certo autodomínio de nós, numa reforma moral mais profunda, a partir dessa oração afetiva. É aqui que a gente tem que ter todo o cuidado, porque a gente está recebendo força para praticar as virtudes, então a gente não pode negligenciar. A gente está recebendo força para praticar as virtudes, mas ainda é com o nosso esforço. Né? Porque Deus quer purificar todos os afetos do seu coração, todos. Isso que ele falou. Se você quer me seguir e amar mais seu pai, mais sua mãe, sua esposa, seu carro, seu campo, não venha. Não é digno de ser meu discípulo. Em outro momento ele fala assim, mais pesado ainda, quem não odiar seu pai, sua mãe, sua mulher, seu campo, ele dói o coração. Não é digno de ser meu discípulo. Então isso é muito sério. A gente precisa atualizar essas verdades cristãs na nossa vida. Nós precisamos desejar isso. Né? E esse primeiro movimento é encontrar o tempo de Deus na nossa vida. Buscar primeiramente o reino dos céus, sua justiça, e o resto virar por acréscimo. Né? Então a oração afetiva, na sua natureza, mais ou menos essas coisas que eu coloquei para vocês. Né? Quantas horas? Certo. Como que a gente pode praticar a oração afetiva? Lembre-se, a oração afetiva ainda é o teu esforço natural. Tá? A oração afetiva nada mais é, apesar dessa grandiosidade que a gente colocou aqui, do que você aplicar o teu coração a uma verdade revelada. E aquela verdade ministrada sobre você vai te purificar. Não é o castigo do Evangelho? Se vocês conhecerem a verdade, essa verdade vos tornará livres. Então, no mínimo, o nosso carinho de misericórdia materna deveria levar as pessoas para essa realidade, para a gente viver o nosso tripé. Não é? Nós precisamos se purificar e viver a oração afetiva, porque elas começam a entender as verdades mais profundas. Porque o amor deixa a gente mais inteligente. O amor de Deus abre a nossa inteligência. O amor humano deixa a gente mais burro, mas o amor de Deus, ele é uma luz, que o próprio Deus infinitamente sabe, ele inspira em nós conhecimento, inspira em nós verdade. Inclusive a fé é um modo de conhecimento. Né? Então, a oração afetiva, né? A oração que move os nossos afetos, ela acontece em nós, e isso produz na nossa alma uma grande devoção. Você sente um profundo movimento de devoção no seu coração. Então, você sente mais disposição para rezar. Não é? Eu diria que aqui nós experimentaríamos o primeiro nível de misericórdia do nosso Senhor. Não é? O Senhor consegue, pela sua misericórdia, experimentar um pouquinho do amor dele, em forma de misericórdia de nós. Então, aqui nós temos que ter alguns cuidados. Tá? Então, como praticar? Primeiro, a gente não deve suspender, né, o discurso antes de ter brotado um afeto.
Vocês entendem? Quando você for rezar e meditar, um negócio desse acontecer, tem que gastar tempo. Porque a gente não começa já rezando e já sente um afeto. A gente medita nas verdades eternas, a gente vai juntando um texto da Bíblia com o outro, vai pensando numa coisa ali, e vai entendendo na nossa mente, a gente vai, nossa Senhora, quando você encontra aquele negócio, aí você sente nos seus afetos um movimento do amor. Aí você tem que naquela hora parar e deixar aquele afeto acontecer. Lembra? Não forçá-lo, mas deixar acontecer. Né? É uma coisa muito parecida quando você escuta pela primeira vez a sua namorada dizendo assim, eu te amo. Né? Muito parecido, move os seus afetos. Aí você dá vontade de dizer assim, acho que eu te amo também. Muito parecido. Né? Então, a gente tem experiência a gente tem experiência nessas coisas. Como é que a gente não se dispõe a querer fazer uma coisa dessa? Com Deus. E amar a Deus. Né? Então, a primeira coisa que a gente deve praticar é não suspender o discurso do intelecto quando está buscando uma verdade, né? Antes do afeto surgir na oração. Para isso precisa de tempo na oração, pelo menos 1 hora de oração. Geralmente os afetos eles surgem no final da oração. Você chega para rezar, um método é necessário nesse tempo, um método de oração. Né? Eu vou tentar preparar uma formação sobre o Santo Rosário para alcançar isso, né? Como método de oração, porque a nossa vida é o Santo Rosário. A oração do Santo Rosário é perfeita para essa realidade. Né? Ela tem os mistérios, tem as cláusulas, você contempla, né? Contemplando o primeiro mistério, a encarnação do Verbo. Para um pouquinho e diz, o que é isso? O que é a encarnação do Verbo? O que é a encarnação? O que é Verbo? Não é? Se pergunta. A meditação você tem que entender, primeiro, a causa de uma coisa. Depois, a origem dela. O modo como aquilo se manifesta. E a finalidade. Se você conseguir numa meditação buscar essas 4 coisas, você vai conhecer a experiência e a experiência de causa, né? Uma verdade. Aquilo ali ninguém vai mais tirar do seu coração. Uma verdade que você encontrou. Né? E você está usando sua inteligência. Então, no final disso, surge um afeto. Né? Move a tua vontade aquele negócio. Aquele bem que você entendeu com a inteligência. Né? Então, precisa de tempo para isso. Então, primeira coisa, não suspender o discurso. Então, seria perder tempo você ficar ali meditando, né? Seria uma espécie de uma ociosidade, uma inércia. Você medita e não chega a coisa nenhuma. Né? Não chega ao bem, não chega à verdade. Né? Ou você está vendo alguma coisa errada, né? Ou tem alguma coisa fora do lugar. Se você estiver meditando certo, você encontrar uma verdade, a natureza da verdade é tão profunda que dá uma alegria no coração e arrasta para a fé. Você quer amar aquele negócio. Verdade conhecida, como ele diz, é verdade obedecida. Não é? Então, é conhecer essas verdades. Depois, não forçar os afetos. Quer dizer, tem gente que acha que rezar seria, sei lá, você apertar forte as mãos, fechar o olho assim, produzir aquela presença. Então, não forçar os afetos. Tem que ser uma coisa que surge naturalmente, produzir pela graça, no final da tua oração. Né? Então, não suspender o discurso antes que o afeto chegue, mas também não forçar os afetos. Né? Querer sentir a presença de Deus. Inclusive, é falta de humildade. Você querer sentir a presença de Deus em certo nível de oração, sendo que nem o santo está vendo na quarta morada, na série morada, às vezes Deus suspende isso também. Né? Então, a gente não tem que desejar isso, não. Deixa Deus conduzir e fazer. Né? Bom, você alcançou um afeto, então não ter pressa de passar de um afeto para o outro. Então, por exemplo, está meditando sobre a morte de Jesus na cruz, a palavra de Jesus na cruz. De repente você pensou na primeira palavra, Pai, perdoai-nos, não sabe o que fazem. Naquele momento você entrou numa certa intimidade para entender uma verdade, por que Jesus disse aquilo, e aí você produziu um afeto na sua alma. Aí você vai para a segunda palavra, nem esperou o negócio amortecer no seu coração, e já foi para outro. Aí a gente chegou naquele, já foi para outro. É um problema isso, porque a gente não tem certeza se a gente vai conseguir um próximo afeto. Não é? Então é bom, na hora que sentir isso na oração, parar nele e ficar ali. E se deixar ser amado, porque nada menos é isso do que Deus chamando. Não é? Te dando um consolo, te dando a presença dele. Não é? E te amando. Então, a gente não pode ter pressa de passar de um afeto a outro, né? A gente não tem certeza se o outro vai vir. Depois,
a gente tem que tentar fazer um movimento, ir reduzindo esses afetos até chegar numa unidade. Né? Aonde, nesse momento, todo o teu corpo, todo o teu ser, a gente podia resumir dizendo, todo o teu coração ama a Deus. Quer dizer, tudo aquilo que você buscou na oração se voltou para Deus. Então, todos os afetos que você foi encontrando, foi purificando de algum modo, você conduz eles para o coração. Isso é o que chama-se a coisa do coração, purificar o coração, né? Guardar o coração. Né? Então, conseguir alcançar uma certa unidade no teu amor por Deus. Isso se dá por uma forma de autodomínio. Tá? Uma pessoa que está no nível de oração afetiva, é muito difícil ainda, ela tem muito esforço, ela sente muito movimentos contrários dentro dela, daquilo que ela quer fazer, né? Mas ela tem uma certa força para se autodominar diante do marido, diante de uma incompreensão, no trânsito, nos lugares. Né? Ela sente. Então, é muito importante nessa hora a gente ajudar a graça, unificando todos os afetos para o coração. E aí nós possamos amar a Deus com todo o coração. Então, quando o nosso corpo ele começa a corresponder com esses afetos diante de Deus, não é esse momento aí que nós dizemos, nós estamos amando a Deus com todo o coração. Só mais duas coisas eu finalizo. Não é? Qual a vantagem dessa oração? Primeira vantagem assim, mais rasa que a gente pode dar é do ponto de vista psicológico, porque quando a gente está meditando, a gente faz um esforço muito grande para acertar uma verdade, porque a meditação é de coisas que são obscuras da nossa inteligência. E a gente vai colocando, compondo uma coisa com outra, né? Colocando uma frase, meditando, raciocinando, aquilo gasta uma energia. A nossa psicologia inteira se envolve com aquilo. Né? Então, a primeira grande vantagem que a oração afetiva nos dá é que você tem um certo consolo da busca incessante que você está daquela verdade. Então, ela tem um alívio na nossa psicologia, o nosso pedacinho, nosso compulsivo, nossos afetos, nossos sentidos internos e externos, eles tendem a se aliviar, porque você encontrou e repousou o teu coração numa verdade. Se você não repousou numa verdade, é porque a oração afetiva ainda não foi. Né? Então, é preciso ter um repouso nessa verdade. Certo? A primeira vantagem seriam essas. Outras mais profundas. A oração afetiva, ela gera um primeiro nível de união com Deus mais profundo do que na oração vocal e na oração meditativa. É um repouso mesmo. Então, uma das vantagens da oração afetiva é que você começa a perceber o movimento da caridade, de Deus no seu coração. Tá? Então, esse amor é produzido justamente por essa atividade, a regulação dos teus afetos para Deus. Né? Então, a caridade entra em ação e aí você consegue um nível de união com Deus, porque a esperança, a fé, é para você ter a certeza das coisas que se esperam. Então, a fé aponta uma verdade. A esperança deseja, pela memória, se unir com aquela verdade. A caridade, ela faz você se unir. Então, você tem um primeiro nível de união mais elevado aqui, em Deus. Depois, finalizando, tá vendo? A gente experimenta um desenvolvimento conjunto de todas as virtudes cristãs. Porque as virtudes, elas crescem em nós como os dedos da mão. Né? É junto. Certo? Então, quando o máximo, mais elevado grau de virtudes se dá quando a gente alcança a sabedoria, lá na Santa Morada, né? Começa a viver ela. Mas aquilo ali é uma profusão de caridade, né? Imensa. Aqui, nós também produzimos todas as virtudes, mas no nível que nós estamos, entende? A terceira morada. As virtudes também admitem graus de crescimento. Na oração afetiva, você percebe uma facilidade para praticar, não é? E até de maneira a virtude infusa, mesmo, todas as virtudes cristãs. Então, a justiça, né? Prudência, a temperança, a fortaleza e outras virtudes mais baixas, você vai encontrar uma facilidade de praticar, porque o desenvolvimento da virtude em nós depende do grau do amor. Então, nesse grau do amor, você encontra uma facilidade maior. Né? Então, todas crescem junto em nós. Depois, essa oração costuma produzir consolos
em nossa alma, né? Físicas, inclusive, sensações físicas. Coração dispara, você sente um arrepio. Isso não é o mais importante, mas Deus dá esses consolos para nós aí na oração afetiva. Tá certo? E depois, por fim, é um excelente exercício para chegar na oração de simplicidade, onde a alma começa a receber já, né? Não sei se vocês lembram, a gente falou que a oração de simplicidade é a transição da vida ascética para a vida mística. Então, a pessoa, ora, recebe luzes do esforço intelectual dela, do trabalho que ela está fazendo, ora, ela recebe luzes infusas que vêm diretamente da graça. Porque Deus está preparando a alma para uma transição, passar a porta estreita. Então, a oração afetiva, ela serve para ir preparando a nós para essa oração de simplicidade. Né? Então, essas são as grandes vantagens, né, da oração afetiva. Um grau de atividade de amor maior, uma facilidade em praticar todas as virtudes, né? Quer dizer, é um desenvolvimento proporcional de todas as virtudes cristãs. Depois, ela tem muito consolos, é muito consolador, também no início, porque depois mais para frente vai ficando mais árido, mas Deus dá essas graças. E depois ela é conveniente para produzir em nós a oração de simplicidade. Tá certo? Porque a oração de simplicidade nada mais é do que um simples olhar para o mistério, com a inteligência e parar nele. Né? Então é o próximo grau de oração que a gente vai meditar. Não na próxima formação, mas mais para frente. Na próxima formação a gente vamos falar ainda da oração afetiva. Né? Do modo de se estabelecer nela e do modo de também sair dela para a oração de simplicidade. Tá certo? Então vamos finalizar. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa no YouTube. Vamos finalizar, né, a nossa oração. Hoje foi um dia bem intenso de oração. Queremos agora oferecer culto diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedindo a Ele a graça de compreender essas coisas. Na verdade, não é difícil de compreender. Coisas ainda muito materiais. Dá para se entender. Que o Senhor possa nos fazer entender, praticar melhor a vida espiritual. Também entregando tudo aquilo que foi rezado nessa capela hoje, no coração de Jesus, pelo coração da Virgem Maria. Ó doce Senhora minha, dai-nos a vossa bênção, para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está Maria em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte. A bênção do Pai, o amor do Filho, e a graça do Espírito Santo estejam conosco agora e para sempre. Amém. Louvado seja o coração de Jesus. Para sempre no coração de Maria. O nosso Filho e a Mãe Pia. Abençoai-nos, ó Virgem Maria.